chamar a atenção de Jesus. Muitas pessoas nos evangelhos chamaram a atenção de Jesus e Jesus as atendeu e as respondeu, as atendeu com milagres, com maravilhas e Jesus foi propício para elas. Assista esse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Muito bem, há muitas pessoas e muitos relatos nos evangelhos de Mateus até João, onde no ministério de Jesus pessoas que eram indignas, como romanos, o próprio centurião, uma mulher sirofenícia, entre tantos pecadores e pessoas que não tinham direito algum, alcançaram misericórdia de Jesus e Jesus os atendeu. Logicamente isso se deve a um fator chamado fé. Fé, essa convicção naquilo que se espera. A fé é a convicção, a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11 fala sobre isso. E para ter fé não é necessário ser um religioso. Para ter fé não é necessário estar trancado dentro de uma igreja. É lógico, sempre congregar, estar adorando, isso vai fortalecer a comunhão, a fé, e tudo isso é maravilhoso, não tenho nada contra isso. Porém, você sabia que há muitas pessoas que têm fé e de fato vão alcançar misericórdias de Deus. Se elas vão ser salvas ou não, essa é outra história, porque o único caminho, o único meio para ser salvo, logicamente, não é por obras, não é por alcançar milagres, ou para fazer coisas boas, mas é através da salvação em Cristo Jesus, tá bom? Não é esse o tema agora, porém a questão é chamar a atenção de Jesus. E de fato, essa fé se manifesta de diferentes maneiras, fora desse contexto, entre aspas, religioso, eclesiástico, ou dentro dessa questão chamada religião, que eu não gosto de religião, mas na questão eclesiástica, igreja. Então, queridos, preste atenção, a fé é algo que não se pode traduzir. Em primeiro lugar, a palavra emuná, traduzida por fé, não é exatamente eu crer para alcançar algo, mas a palavra fé se refere ao caráter, à firmeza, à fidelidade de alguém. Então, quando nós vemos pessoas, às vezes mais indignas, clamando por Jesus, e Jesus as atendeu, de fato, Jesus viu convicção, viu certeza, viu firmeza e viu realmente a sinceridade de alguém que suplicava e acreditava na pessoa de Jesus. Jesus não pode se negar a si mesmo. Jesus, quando vê o clamor de alguém que com genuína fé clama, com certeza Deus operará. O próprio Jesus salvará, libertará, transformará, fará milagres, vai curar, vai operar maravilhas. Enfim, esse é Jesus de Nazaré. Muito bem, quero apresentar 4 personagens. Vocês vão ver como essa ação da fé se manifesta de diferentes maneiras, dependendo da estrutura emocional, cultural, educacional. A própria idiosincrasia de cada um é diferente e como a fé se manifesta de uma maneira diferente. Porque há coisas que talvez são impossíveis para você e para mim talvez serão fáceis. E há coisas que serão um mundo de impossibilidade para mim e para você vai ser tão fácil. Por isso a fé atuará de maneira diferente em cada pessoa. Olha só, em primeiro lugar nós encontramos o próprio Jairo. Olha só, Jairo, vou anotar aqui. Jairo, você vai encontrar essa passagem em Lucas 8:41, também está em Mateus e em Marcos. Mas vou preferir anotar aqui Lucas 8:41. O que fala em Lucas 8:41? Diz que Jairo demandou de Jesus, diz, eu quero que o Senhor vá na minha casa. É necessário que o Senhor vá na minha casa. Diz que suplicou que fosse até sua casa. Vou colocar aqui casa. Casa. Demandou que fosse na casa dele. Vai na minha casa que minha filha está morrendo. E ele fez aquele alvoroço todo porque clamou e enfim. Você sabe da história até que Jesus de fato, embora houve várias situações no caminho, e ele chega lá na casa e já está todo mundo velando a menina, porque já havia morrido, estavam chorando, e Jesus fala, se ela não está morta, ele entra no quarto com Pedro, Tiago e João, os pais da criança, e fala para a menina, falei aramaico, Talita cumi, menina levanta-se, ela se levantou, aconteceu um milagre, Jesus precisou ir na casa
de Jairo, porque a fé de Jairo se manifestou e demandou que ele fosse na casa dele. Olha que coisa maravilhosa. Se Jesus é maravilhoso, ele foi lá e atendeu segundo a fé de Jairo, tá bom? Outro personagem é o centurião, que nós sabemos o nome, mas eu vou colocar aqui, centurião. Para quem não sabe o que é um centurião, era um comandante romano, né, do exército romano, que estava a comando de uma centúria, 100 homens. Isso é uma centúria. E esse centurião, logicamente, ouviu falar de Jesus e o seu servo estava doente. Com certeza, ele amava muito o seu servo, cuidava dele talvez como um filho. E ele foi lá pedir para Jesus que curasse o seu servo. E Jesus se prontificou e falou, eu vou na sua casa. E o centurião disse, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu dou comando, dou uma palavra e todo mundo obedece. O Senhor, se falar uma palavra, não há necessidade de ir na minha casa. Jairo quis que ele fosse na casa, mas o centurião disse, somente uma palavra, libera uma palavra. Olha a fé desse homem. O próprio Jesus diz que se maravilhou pela fé desse homem. E de fato ele disse, pode voltar. Teu servo já está curado, já está transformado, já está abençoado. E de fato, quando chegou, logicamente, o seu servo estava curado. Olha só, vou colocar aqui uma palavra, somente uma palavra. Olha a diferença, um queria que fosse na casa, mas ele diz, diga somente uma palavra. Mateus 8:8. Mateus 8:8. Está esse relato de uma forma mais clara. Também está em Lucas essa passagem. Está vendo a diferença, como se manifesta a fé de cada um? Temos também na história de Jairo uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, que nós sabemos também que não aparece o nome. Vou colocar aqui, mulher do fluxo. Do fluxo. Isso está também em várias passagens, em Mateus, em Marcos e em Lucas, mas vou colocar Mateus 9, 21. Mateus 9, 21 está ali a passagem quando Jesus está indo para a casa de Jairo e essa mulher aparece em cena. Essa mulher estava totalmente jogada, abandonada, doente, estava secando, porque estava há 12 anos com uma hemorragia, imagina naquela época. Mas ela não disse, eu quero que vá na minha casa, eu quero que ele fale uma palavra. Ela disse, se eu somente tocar, se tão somente eu tocar nas vestes. Olha só, olha a diferença. Ela somente quis tocar, não quis nem conversar com Jesus, não quis falar nada, não quis demandar nada. A fé dela era somente tocar. E tocou, claro que tocou, porque tocou com tanta fé que Jesus falou, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E todo mundo, no racional, pergunta, mestre, mas todo mundo te aperta? Olha a multidão, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. E estava ali essa mulher, talvez toda aflita, mas recebeu a virtude da cura, da transformação. Você vê isso em Mateus 9, 21 e também se encontra nos outros evangelhos, Marcos e Lucas. Somente eu vou tocar, vou colocar aí, vestes, tocar nas vestes. Olha a diferença. Um queria que fosse na casa dele, e foi. Outro queria somente uma palavra, outro disse não, somente eu tocar nas vestes. E essa mulher de fato foi curada. O que Jesus sentiu quando ele diz, em mim saiu virtude? O que fluiu de Jesus quando ela tocou? Meu Deus, é um mistério muito glorioso. E por último, o quarto é Zaqueu. 1, 2, 3, e o quarto é Zaqueu. Zaqueu foi diferente de todos eles, porque ele disse, somente eu quero ver quem é Jesus. Ele não queria nem tocar, não queria uma palavra, não queria que ele fosse na casa, Jesus fosse na casa dele, enfim. Mas ele disse, eu quero olhar quem ele é, quero ver, somente uma olhada, vou colocar aqui, olhar, ver quem é Jesus. Eu me conformo, eu fico feliz com somente olhar quem ele é. Lucas 19:3. Lucas 19:3 está escrito que ele queria ver quem era Jesus. Só que tinha um problema, era baixinho. E ninguém o deixava ver, eu quero ver, somente se eu ver quem ele é. Falam tanto dele,
A fama dele percorre, é um homem santo, é um homem que opera maravilhas, é um homem que quer transformar. E havia uma sede no coração de Zaqueu, porque ele era ladrão, ele era um homem que fazia coisas erradas, era discriminado porque era publicano, você sabe da história, eles cobravam impostos. Tanta coisa talvez estava cercando a Zaqueu, que estava oprimido. E Zaqueu disse, eu quero ver o rosto dele. Dizem que o rosto dele transmite a essência do próprio Deus. Enfim, quem sabe isso tomou o coração de Zaqueu. Eu quero ver quem ele é. Mas não se conformou quando todo mundo não o deixava ver, porque ele era baixinho e tinha limitação. Mas ele subiu numa árvore. E ali esperou, por aqui ele vai passar. Esperou ali o Zaqueu baixinho e somente quando ele vem ver o rosto de Jesus. Você pensa que Zaqueu estava de qualquer jeito? Não, Zaqueu estava talvez chorando, tremendo, vi quem é Jesus. Isso com certeza comoveu o coração de Jesus e Jesus fala, Zaqueu, desce dessa árvore porque eu vou na tua casa, eu quero ir na tua casa. E entrou na casa de Zaqueu, ele desceu rapidamente e alcançou salvação. Muito bem, olha só, tem alguém que demandou que Jesus fosse na casa e Jesus foi. Tem um que demandou somente uma palavra. Outro, que a mulher do fluxo de sangue disse, eu quero somente tocar. E o Zaqueu disse, eu quero somente ver. Todos eles com certeza tocaram o coração de Jesus e Jesus se manifestou a eles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter essa fé genuína, essa estrutura, essa fidelidade, esse caráter para poder tocar no coração de Jesus e essa convicção de que somente Ele pode fazer o impossível por nós. Deus te abençoe e creia que Jesus quer que você o chame a atenção. Um abraço.